Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E se você chegou aqui pela primeira vez, eu indico você dar uma olhadinha aí conferir a nossa playlist. Tem muito conteúdo agradável e que vale a pena visualizar, né? Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe os conteúdos e deixa seu comentário aí para que o canal possa ser favorecido e que a gente possa crescer nesse apostolado. Hoje eu quero falar simplesmente sobre uma pergunta que um amigo me fez, que é por que um católico e um protestante não conseguem ter um debate sem que aconteça uma discussão, né? O primeiro motivo pelo qual um debate entre um católico e um protestante não acontece de maneira sadia é pelo simples fato de que um protestante ele sempre vai querer que o debate aconteça em trocas de versículo, né? Quando Jesus no Getsemane, ou melhor, quando Jesus no deserto foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali foi tentado por Satanás, nós podemos ver que ali Satanás tenta Jesus usando alguns versículos do Antigo Testamento, né? Do compêndio dos livros do Antigo Testamento, né? Os profetas e os livros da lei. E Jesus também responde a estes versículos que foram usados para a tentação, usando versículos também do Antigo Testamento. Só que quando um protestante olha para esse diálogo, né, esse debate que teve entre Jesus e Satanás ali na tentação, eles entendem que todo o debate bíblico tem que ocorrer daquela maneira, de troca de versículos. Só que eles não conseguem mergulhar em água mais profunda. Eles não conseguem ir além das trocas de versículo que aconteceu entre Jesus e Satanás. Eles não conseguem ir além daquilo que foi apenas falado, mas também dentro daquilo que estava no coração de Jesus e também aquilo que estava na intenção de Lúcifer. Ou seja, é apenas a troca de versículo que eles conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar a economia da salvação por um todo, né? Então, não se consegue analisar isso, não se consegue observar isso. E quando a gente cai nessa tolice de debater alguma coisa sem a intenção de conhecer profundamente o que está se debatendo, mas apenas querer sair vencedor de um debate, esse debate ele já está fracassado antes mesmo que ele inicie. Por quê? Porque foi que Satanás, usando versículos bíblicos, todos eles, não conseguiu vencer Jesus. Porque Satanás ele foi com o coração dele, ou seja, com a intenção dele, apenas de sair vitorioso sobre Jesus. Aquilo que acontece com os protestantes, que quando vai debater com alguém que não faz parte do seu mundinho, da sua mentalidade biblista, né, fideísta, aí eles caem nessa tolice de já entrar num debate achando-se vitorioso, porque talvez conheça muitos versículos bíblicos, e aqui eu falo de conhecer, não conhecer profundamente a palavra de Deus, mas conhecer decoreba, né, de maneira decorada os versículos. Por essa perspectiva, eles podem achar, porque conhece muitos versículos decorados, entende que sabe mais. Só que conhecer versículos decorados não significa nada, porque Satanás conhecia a antiga escritura, o Antigo Testamento, por inteiro, e conhece também o Novo Testamento por inteiro. Mas mesmo assim ele é derrotado desde o princípio, porque ele conhece no sentido de conhecer teoricamente,
conhecer, ou seja, saber o texto, mas não conhecer como vida prática. Aquilo que São Tiago diz na sua carta, o apóstolo Tiago, bispo da igreja de Jerusalém, ele diz: não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Então Satanás, ele era mero ouvinte. Então ele sabia do que estava escrito na lei. E por isso ele usou esses versículos para debater, para tentar Jesus. Mas nem por isso ele saiu vitorioso, saiu derrotado. Derrotado. Então, é impossível acontecer um diálogo, um debate saudável de um católico com um protestante, pelo fato de que, primeiramente, católico nunca vai discutir troca de versículos, porque versículo fora do contexto vira pretexto. E aqui nos faz lembrar daquele tal pastor lá, um pedreiro lá, que auto se denominou pastor, e que interpretou o livro de Oséias falando sobre a mulher adúltera. Toma para ti uma mulher adúltera. E ali o Senhor estava falando do relacionamento primário do profeta com o povo de Israel, que tinha adulterado, ou seja, que tinha traído o Deus verdadeiro, nosso Senhor, né? O Deus de Israel, por outros deuses. E ali aquele pastorzinho lá tomou aquele texto, leu, e o que foi que aconteceu? Segundo a cabecinha dele, ele teria que tomar a mulher, uma membra, né? Um membro da sua igreja, e ter relações com ela, e ainda dizer que foi o Espírito Santo que tinha mandado. E aí nós conseguimos entender que o fideísmo e também esse conceito de sola escritura leva às maiores berrações que a humanidade já pôde ver se tratando de cristianismo. Basta nós vermos o que está acontecendo pelo mundo afora, pelo Brasil e pelo mundo afora. Basta olharmos e entendermos o que está acontecendo dentro das igrejas que tem a Bíblia como fonte única, ainda diz assim, única fonte de moral e fé. E quando nós vamos ver a moralidade, quando nós vamos ver a fé, é fé em tudo, menos em Jesus. Fé em tudo, menos em Jesus. Quando nós vamos ver moralidade, nós percebemos que a moral não está muito relacionada com a moral que Cristo ensinou aos seus apóstolos, que os apóstolos levaram adiante. Então, portanto, um católico, para discutir, né, e aqui quando eu digo discutir, eu falo debater com um protestante, ele terá que entrar dentro de um campo que vai além do que está ipsis literi, ou seja, daquilo que está escrito, daquilo que está no texto, daquilo que está no versículo. Ele precisa cair dentro de um campo chamado conceito histórico. Ele precisa cair dentro de um campo conhecido como historicidade da Sagrada Escritura, por exemplo, da igreja, historicidade do próprio Cristo. Então nós temos que cair dentro desse ambiente. Um ambiente onde nós podemos e devemos entrar. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem como fonte de revelações a Sagrada Escritura, e antes da Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, que é da Sagrada Tradição que surge a Sagrada Escritura. É da Sagrada Tradição que nasce a Sagrada Escritura. Aqui eu estou falando do Novo Testamento, né? E o magistério da Igreja, que nos dá uma garantia da certeza, da vanguarda do depósito da fé que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos. Então, meu irmão, você que é católico, se você entrar em um debate com alguém que não é católico, você precisa primeiro saber que ele tem que vir para esse campo. O campo que vai além de um versículo decoreba. Porque versículo por versículo, Satanás usou versículos do Antigo Testamento e Jesus usou versículos do Antigo Testamento. Jesus saiu vitorioso, mas o que Satanás dizia era mentira?
o que Satanás dizia era mentira? Não, ele usou versículos bíblicos, porém muitíssimos verdadeiros. Agora, o que estava no coração dele e no entendimento dele, para querer propor para Jesus aquilo que ele propôs para Adão e Eva, aí sim era mentira. Aí sim era mentira. Aquilo que estava no coração, a intenção de Satanás era mentirosa. E ele pega o versículo bíblico e deturpa. Veja que ele fala do versículo ipsis literi, do jeitinho que está escrito. Mas quando ele vai propor esse versículo para Jesus, ele deturpa o versículo. E aquilo que é verdade, na boca de Satanás se torna uma mentira. E por isso Jesus, em todas as tentações, as 3 tentações, Jesus saiu vitorioso, porque Jesus é a verdade. E a mentira não tem lugar diante da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você e bendito seja o nosso Senhor e a sua amada igreja. Viva a tradição apostólica, viva o magistério, viva a Sagrada Escritura. Fica na paz, Deus abençoe. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.